Boa noite, então, para quem não tive a oportunidade de estar cumprimentando. Boa noite. Eu quero compartilhar algo que faz um tempo que o Senhor me deu. Eu creio que foi uma visão num culto de louvor que nós tivemos. E isso, eu creio que já faz um ano e pouco. E quando Deus me dá algo, fala algo comigo e eu me aquieto um pouco, eu pego isso para mim, porque eu não, sei lá, é um temor que tem de fazer alguma coisa, algo que realmente, se não está realmente no coração do Pai, sobre essa questão. E passando esses tempos aqui, essa visão, essa imagem começou realmente a voltar realmente na minha mente, no meu coração. E nesse tempo Deus começou então a trabalhar um pouco na minha vida, me mostrando realmente, sobre a questão, porque eu até tinha esquecido disso. Eu pensei, se realmente é de Deus, Deus vai realmente falar, vai ministrar comigo, e assim tem acontecido. O que eu quero passar assim, sobre essa questão dessa visão que eu tive assim, foi algo bem rápido naquela época, mas me marcou muito, que várias pessoas estavam num rio, milhares de pessoas tomando banho no rio, estavam no rio, e de repente aquela água começou a subir. Só que não era uma água suja, mas era uma água limpa, e aquela água foi subindo e começou a ter correntezas. E nessa questão, quando começou a subir, eu vi pessoas nadando contra essa correnteza, várias pessoas nadando contra essa correnteza, pessoas que saíram da água quando começou a subir e foram sentar. A gente dizia assim naquela época, no barranco do rio, É algo que fazia tempo que a gente não falava. No barranco do rio sentados, várias pessoas sentadas e várias pessoas sendo levadas por essa água. E essa visão veio, eu me aquietei, e naquela época aquilo ficou uma semana. Uma semana eu fiquei pensando, tentando imaginar, eu realmente não tinha uma direção, o que era isso. E no final do ano passado, realmente Deus começou a tratar isso, Deus começou a falar comigo sobre essa questão aqui. E em cima disso eu quero realmente compartilhar aquilo que eu tenho entendido realmente, o que eu recebi. E eu creio que isso é para a nossa vida pessoal, mas também para a igreja do Senhor. Porque eu tenho entendido isso e para mim realmente tem falado, eu tenho aprendido com isso. Talvez muitas vezes é difícil, mas a gente aprende com o Senhor. Quando realmente Deus começou a falar comigo, e eu comecei a entender um pouco, mas no começo, Deus, eu não consigo entender o que quer dizer as pessoas nadando contra a correnteza, as pessoas sentando no barranco e as pessoas sendo levadas. Mas interessante é que Deus me lembrou na minha infância, quando eu tinha 14, 15 anos, que eu vivia nesse rio aqui, tomando banho nesse rio. Eu fiquei pensando, mas por que disso? Daí eu comecei a me lembrar de que quando eu era criança, vivia tomando banho nesse rio, e era uma época muito boa. Para quem se criou nesse rio sabe como é que é, Hoje, as pessoas talvez não tenham essa oportunidade, mas nós tínhamos, E mesmo que muitas vezes os nossos pais não queriam, às vezes em quando, a gente tinha uma tatuagem de 35 e 36, mas isso era normal naquela época. Mas Deus começou a ministrar. E quando eu comecei a entender o que era realmente essa questão de nadar contra a correnteza, e Deus me mostrou
que muitas e muitas vezes eu brincava sobre isso, brincava com isso. De tomar banho no rio, eu e os meus colegas, nós nadando contra a correnteza para ver quem ia mais longe. Quem conseguia subir o rio acima mais longe. Querido, eu nunca consegui. E os meus colegas também, muitos, nunca conseguiram, que estavam comigo. Porque é algo que tu vai nadando contra uma correnteza, uma força que tu faz e não sai do lugar. E Deus começou a me falar sobre essa questão. Que muitas vezes, nós, como humanos, nós realmente como filhos de Deus, queremos resolver coisas também com as nossas próprias forças. Algo que nós vamos querer procurar resolver, procurar realmente planejar e decidir algo com as nossas próprias forças, com as nossas decisões e não buscando isso em Deus. E isso no nosso dia a dia, na nossa vida individual, acontece muitas vezes, e principalmente eu creio que dentro da igreja do Senhor. Talvez muitas vezes as coisas são feitas, são colocadas, mas pela força do homem, porque isso é algo que está dentro de nós. E isso realmente eu tenho, nesse tempo que Deus tem falado, eu tenho realmente procurar realmente a ver, a buscar no Senhor aquilo realmente que é. Não eu querer resolver algo com as minhas próprias forças. Mas muitas vezes é difícil. Porque a carne ela fala. Porque o homem deseja, porque o homem quer realmente. E a gente fica realmente o quê? Lutando para decidir algo, para planejar algo, e realmente para resolver alguma coisa. E esquece realmente que é em Deus com que a gente tem toda a direção, e é em Deus que a gente tem a solução para as coisas. E a nossa força, ela vem de Deus. Quando nós compreendemos, entendemos realmente que tudo eu posso em Deus, é porque Deus que me fortalece. E a gente vai planejando, vai decidindo, a gente vai querendo resolver. Nós até podemos resolver muita coisa. Podemos. Mas nós sabemos que quando nós resolvemos as coisas no Senhor, quando nós decidimos as coisas em Deus, ou quando nós planejamos algo no Senhor e não com as nossas próprias forças, nós sabemos que isso é que vai prevalecer. Eu creio nisso, é algo que eu tenho aprendido nisso. E devemos realmente viver na força de Deus e não nas nossas próprias forças. Quando confiamos nas nossas próprias forças, a gente o que acaba se frustrando. Não já não aconteceu isso com vocês alguma vez? De se frustrarem. Mas eu creio que existe essa diferença quando eu confio no Senhor, e se algo não acontece e eu não estou resolvendo ou querendo algo com as minhas próprias forças, se não acontece aquilo que eu quero, talvez eu não vou me frustrar na hora, mas eu vou entender que isso é do Senhor, que isso é a vontade de Deus e não a mim. Porque eu estou realmente vivendo dentro da vontade de Deus, ou seja, eu estou dependendo do Senhor. Mas quando confiamos no Senhor, temos força para enfrentar qualquer coisa. Quando a gente entende que a força que a gente faz, ou aquilo que nós lutamos não é o nosso braço, mas na dependência de Deus, nós podemos entender que vamos ter força para enfrentar qualquer coisa. Zacarias 4, versículo 6, que diz ali: e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor, Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violências, mas sim pelo Espírito, diz o Senhor do Exército. Ou seja, a palavra diz que não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Eu creio que quando a gente vive realmente nessa dependência de Deus, a gente esperar realmente no Senhor, há um descanso.
há um descanso. Nós vamos estar lutando, vamos estar buscando, vamos estar resolvendo, mas em Deus há um descanso. Mas quando nós tentamos buscar e resolver com as nossas próprias forças, realmente, a gente fica cansado, agitado, preocupado, ansioso pelas coisas. Mas quando buscamos no Senhor, realmente as coisas realmente são mais suave. A gente consegue, absorver realmente, porque a gente sabe que é em Deus. Isaías 40, 29 e 31. Ali diz que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando buscamos no Senhor, Deus, Ele dá força ao cansado. E diz que Deus, Ele multiplica as nossas forças quando não temos vigor. Então, realmente é em Deus. E Deus me mostrando essa questão. Que não é realmente pela minha força, mas tem que ser realmente pela força do Espírito Santo. Nós temos que entender que nós não andamos, ou podemos andar porque nós temos o livre-arbítrio de escolher se eu quero ou não quero, individualmente, mas não é pelas nossas próprias forças. Nós queremos realmente ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, em poder resolver os problemas. E principalmente, a igreja, ela não anda com as suas próprias forças. Ela depende do Senhor. Ela depende de Deus para todas as coisas. Por isso que Jesus realmente disse, que eis que envia o Consolador, que ensinará a vocês todas as coisas e assim por diante. Então, o Senhor me mostrou nesta questão de que não é por força, mas é pelo poder, pela vontade de Deus sobre a nossa vida. E na segunda visão que veio, as pessoas sentadas realmente nos barrancos, via muitas pessoas saindo da água e sentando. Eu me lembro que o Senhor me levou também a lembrança de que eu vivia direto no rio, tomando banho e estando ali brincando e coisa, e daqui a pouco dava um cansaço. O que simplesmente a gente fazia? Nós saía da água, ia sentar, ia descansar, ia ficar num conforto ali. A gente via as coisas acontecer ao nosso redor, porque pessoas estavam ali, a gente via nitidamente o que estava acontecendo, então eu estava descansando e salvo, no sentido porque nós estávamos realmente sentados num lugar onde era cômodo, onde eu estava tranquilo, e muitas vezes as coisas aconteciam e a gente olhava e conversava e esperava. A gente almeja, a gente quer alcançar objetivos na nossa vida. Nós queremos realmente como igreja realmente que o Senhor alcance pessoas através de nós. Mas nós muitas vezes, eu não estou generalizando, tá? Eu digo, muitas vezes as pessoas não querem sair do seu conforto. Quando o Senhor me falou essa questão realmente de barranco, ficar sentado, realmente a gente vê as coisas acontecerem e não toma uma posição, não toma uma atitude realmente do nosso dia a dia. Se for para nós, na nossa vida individual, se eu quero um trabalho, se eu quero dinheiro, eu tenho que trabalhar.
Se eu quero realmente ter os meus sonhos, os projetos, eu tenho que correr atrás, né? É necessário, então, nós sairmos da nossa zona de conforto. Temos que abrir mão realmente de quê? De muitas vezes nossos sonhos, nossas vontades. Se nós temos sonhos grandes para a nossa vida, então nós temos que quê? De sair da nossa zona de conforto. É muito bom a gente estar confortável, acomodado. É muito bom a gente ver as coisas, mas no agir, no abrir mão, realmente, muitas vezes, isso nos incomoda. E essa palavra o Senhor realmente tem me trazido, no questão de que quando eu quero algo, eu tenho que ir atrás. Se eu quero realmente ter um bom emprego, se eu quero ter uma profissão, eu tenho que ser meu conforto, eu tenho que realmente estudar, abrir mão. Os jovens sabem que muitas vezes, né, que é difícil. Para quem está estudando, foi na faculdade, que parece que perde todo o seu lazer, como dizem muitas vezes, por causa do estudo, para querer o quê? Para querer no futuro ter algum emprego. Algo, uma profissão que vem lhe trazer realmente o seu sustento, família, assim por diante. Trazendo para a igreja é a mesma coisa. Nós queremos ganhar vidas para o Senhor. Nós queremos realmente com que a igreja do Senhor cresça, mas nós vemos o que está acontecendo, mas não saímos do nosso conforto. Não saímos realmente do barranco onde estamos sentados e ir realmente, tomar realmente uma posição e começar a abrir mão da minha vontade e de poder realmente, então, estar fazendo a obra. Vamos imaginar se Abraão, será que Abraão ele alcançaria a promessa de Deus de ser pai de multidões se ele continuasse a morar com seus pais? Abraão podia ter escolhido isso, né? Quando Deus fala com ele, realmente podia ter escolhido isso. Mas não, ele abriu mão realmente disso e foi realmente fazer a obra de Deus. Mas ele poderia. E se Abraão realmente tivesse ficado no seu conforto, não tivesse realmente tomado essa decisão, como seria hoje? Então Abraão realmente ele foi pai realmente de multidões, né? Por quê? Porque ele realmente decidiu ouvir a voz do Senhor e realmente ele foi então o quê? Fazer a vontade de Deus. Vamos ver se Moisés também, né? Moisés ele libertaria os hebreus sem sair também da sua zona de conforto. Imagina, vivendo num palácio bem confortável, tendo tudo que tinha ali, do bom e do melhor, mas ele também poderia escolher. E o que Moisés fez? Moisés realmente saiu da zona de conforto dele e foi realmente, ele foi obediente a Deus, aquilo realmente que Deus teve para ele naquela época. E realmente Moisés ele libertou o povo do Egito. Por quê? Porque ele saiu da sua zona, foi realmente obediente, viu aquilo que Deus mostrou para ele e tomou uma posição. Vamos imaginar então, se Jesus, né, ficasse na zona de conforto dele e disse: pai, eu não vou descer. Porque nós sabemos que Jesus me fez como homem, né, habitou no meio e, bom, Jesus morreu por nós na cruz. E se Jesus não tivesse feito isso também?
tivesse ficado ali, na sua zona de conforto, qual seria, como nós estaríamos vivendo hoje? E Jesus, além de sair da sua zona de conforto, ele pagou um preço muito alto, muito grande. E nós, que preço que muitas vezes pagamos? Que preço que nós pagamos para sair realmente do nosso conforto e de começar a fazer a obra do Senhor? Eu creio que Deus, Ele nos dá capacidade para todas as coisas. E eu creio que nós muitas vezes enxergamos coisas e não tomamos as iniciativas de realmente de fazer, de resolver, porque nós pensamos que o irmão do lado pode resolver isso, o fulano pode fazer isso. Mas se Deus está dando para mim, é porque Ele quer que eu faça. Deus deu para Abraão e para Moisés esta visão, e se eles não fizessem, talvez Deus levantaria outro, não sei. Mas quando Deus dá algo para nós, qual é a nossa posição? Ficamos realmente no nosso conforto, porque é bom ficar realmente confortável. Eu tenho aprendido com isso. Sabe, eu tenho aprendido porque parece que as coisas para mim muitas vezes parece que elas vão incomodar. Fulano de tal está ali, deixa. Isso é luta, porque humanamente a carne, né, não quer. Mas eu tenho aprendido e quero realmente, porque se Deus tem me mandado fazer algo, eu quero começar a abrir mão. Porque muitas vezes isso é difícil. É difícil, porque a gente vive realmente dentro da nossa vontade, do nosso querer. E quando a gente olha realmente ao nosso redor e não faz algo, porque aquilo realmente está bem, mas se aquilo não te incomoda, alguma coisa tem errado. E eu realmente, muitas vezes eu era assim. Eu era desse jeito muitas vezes. Eu via as coisas acontecer, aquilo não me incomodava. Aquilo não me incomodava. Mas eu tenho aprendido e quero aprender com isso a cada dia também. Porque nós sabemos que a gente não vai levar nada daqui. E eu sei que eu poderia ter feito muito e muito mais. Muitas vezes eu não fazia. Talvez se Deus começar a mostrar algo novo, de novo, me dá, com certeza as coisas vão ser diferentes. Porque é muito bom a gente estar no nosso conforto. É muito bom. É muito bom a gente viver realmente confortável e não pagar um preço realmente de fazer as coisas para o Senhor. Mas parece que quando as coisas é para nós, se torna diferente. Se torna um pouco diferente, porque eu vou fazer aquilo que é para mim, aquilo que realmente vai me satisfazer, vai realmente, eu vou ter algo, eu vou receber algo, vou ter algo em troca. Mas quando é realmente para fazer para o Senhor, qual é a nossa posição? Quantas vezes nós estamos olhando realmente o que está acontecendo? E quanto nós temos feito? Estamos saindo realmente da nossa zona de conforto? Sair da zona de conforto, ela é uma atitude que temos que tomar todos os dias. Senão, ela vai arruinar o meu futuro e principalmente a vontade de Deus. Porque Deus tem sonhos. Deus tem sonhos para as nossas vidas. Deus tem projetos realmente. Mas se a gente não viver isso, se a gente não trabalhar, se a gente realmente não sair
dessa zona de conforto, os projetos de Deus, os sonhos de Deus, eles não vão se cumprir. Eles não vão. Porque Deus, ele realmente ele tem levantado homens e mulheres, e quando Deus levanta, nós sabemos que Deus, ele capacita, ele respalda, ele supre. Ele supre. Mas talvez o nosso problema, eu não vou estar generalizando de novo, talvez muitos não são assim, mas o nosso problema, quando mexe com a gente mesmo, mexe com algo que é meu, aquilo parece que me retrai. Mas tudo é do Senhor, né? E o Senhor me lembrando realmente a questão de outro exemplo de Davi. Davi, um menino, os irmãos dele estavam realmente na guerra, lá lutando com os filisteus, e assim vai, e o pai de Davi vai lá e leva realmente mantimento para os teus irmãos lá. Davi, ele poderia ter dito, pai, eu não vou. Poderia também ter escolhido isso, ter essa atitude de não ir. Mas ele saiu da zona de conforto dele e foi, e levou realmente os mantimentos para os irmãos dele. Só que no momento que Davi sai da zona de conforto, ele começa a ver realmente as coisas acontecerem e começa a ver realmente que muita coisa não está dentro da vontade de Deus. Vendo realmente o gigante Golias afrontando, né, todo o exército de Israel e todo mundo ficando com medo. Mas nós conhecemos a palavra e entendemos e sabemos que Davi, ele foi até o gigante guerrear com ele. E quando Davi chega perto do gigante, ele diz: tu vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Ele também poderia ter ficado ali. E se Davi não saísse da zona de conforto dele, não teria acontecido que o gigante Golias tinha sido derrotado. Por isso que eu entendo que Deus, ele tem algo para nós. Quando Deus realmente ele nos mostra algo, eu creio realmente que nós temos que sair da nossa zona de conforto, mas não lutar, não resolver com as nossas próprias forças, mas sim na força e na dependência do Senhor. Porque nós não podemos lutar com a nossa própria força. Se Deus nos dá a visão, se Deus nos mostra algo, então Deus está dizendo: sai realmente da zona de conforto e vai realmente, porque eu vou suprir. Assim que aconteceu com Davi. Então a gente tem vários exemplos realmente, né, na Bíblia que mostra. Nós poderíamos citar realmente Noé, quando ele construiu a arca dele ali. Ele podia estar ali esperando também acontecer, do bem e do melhor. Mas a palavra diz, 100 anos, não sei quanto tempo que levou para construir. E se não tivesse feito também isso? Então são tudo coisas assim que se a gente olhar realmente na Bíblia, quando Deus fala, é tudo realmente pessoas que abriram mão de si mesmo, da sua vontade, e foram realmente viver a vontade de Deus, mas não pela força do seu braço, mas viver na dependência de Deus em todas as coisas. Eu vejo assim que existem muitos ministérios, existe muita coisa, né, dentro da igreja, que Deus tem dado para muitos irmãos. E qual é a posição realmente que nós tomamos? Estamos vendo as coisas acontecer e vamos continuar sentados, estamos bem confortáveis, né? Ou vamos agir realmente na dependência e na força do Senhor? Então nessas três anos que teve realmente, né, então Deus me mostrou que não é por força de homens, mas é pelo poder de Deus. E nós temos que sair realmente da nossa zona de conforto e buscar. E a terceira que me veio assim foi a questão realmente de pessoas sendo levadas pela correnteza.
E nisso também Deus me levou. Eu me lembro, a gente vivia então nesse rio tomando banho direto e não saía da água, então batia um cansaço. Eu me lembro que um dia eu estava realmente na água e começou a me dar cãibra. Eu acho criança de 14, 15 anos talvez, porque eu creio que foi porque estou nadando demais, vivendo na água ali, me deu cãibra. Eu estava num poço muito fundo. Isso eu nem tinha me lembrado mais, eu só me lembrou sobre essa questão. E eu me lembro que parei, fiquei assim apavorado, mas eu me lembrei, se eu boiasse, ficasse parado boiando, a correnteza ia me levar para algum lugar. E eu fiz isso. E eu me lembro que eu me apavorei, porque era uma correnteza ali naquela época aqui, para quem conheceu naquela época do rio ali, uma correnteza muito forte e era um poço. E eu comecei a ficar com medo realmente, porque eu não sabia aonde a água ia me levar e eu estava com muita dor nas pernas, não conseguia mais. E deixei ela me levar. E a correnteza começou a me levar para o meio do rio, daqui a pouco ela começou a contornar por um lado e foi indo. E quando eu fui ver, eu estava chegando perto do barranco, assim, onde eu consegui me agarrar, onde eu consegui sair. E Deus me mostrou, e Deus falando comigo, que muitas pessoas não querem realmente se deixar guiar pelo Espírito Santo. Porque quando a gente toma realmente um propósito de ser realmente deixado guiar pelo Espírito Santo, a gente sabe que nós vamos andar em lugares com que a gente não espera, que a gente não sabe o que vai se encontrar, aonde o Senhor vai nos levar realmente. E a gente tem talvez medo de abrir mão da minha zona de conforto. Porque quando nós andamos realmente na presença e deixamos o Espírito Santo nos levar aonde Ele quer, confiar nele, por mais que a gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa que Deus me disse, que qualquer lugar que tu vai com o Espírito Santo, Ele vai te levar para um lugar seguro. Tu vai estar num lugar seguro. Tu vai ter luta, tu vai. Nós vamos ter luta, vamos. O abrir mão realmente é isso. Mas só que quando a gente se deixa levar realmente pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, o medo que realmente que vamos ter que abrir mão de algumas coisas, Deus tem que tratar algumas coisas na nossa vida e assim por diante, a gente não quer realmente se expor, não é isso. Deus não faz isso. Eu creio que Deus, Ele nos leva realmente para um lugar seguro, mas quando nós somos guiados por Ele. A nossa dependência, ela tem que ser totalmente do Senhor. E eu comecei a entender por isso de coisa. Que não é com as minhas forças, mas eu tenho que sair da zona de conforto e tenho que deixar realmente com que o Espírito Santo Ele guie a minha vida. E assim que Deus quer realmente que aconteça com a igreja. A igreja realmente ser guiada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Mas nós temos que realmente então sair dessa zona do nosso conforto e não depender das nossas próprias forças. Ser guiado por Espírito Santo, às vezes é uma luta que nós enfrentamos, que nós lutamos, porque vai acontecer algo que vai ser difícil de abrir mão, de tantas coisas que pode acontecer. Ou eu estou realmente resolvendo com as minhas próprias forças, ou eu deixo Deus tratar, Deus guiar. Hoje nós estamos vivendo um tempo que nós sabemos que a volta de Jesus está perto.
Mas qual tem sido a nossa direção? Nós estamos confiando realmente no Senhor ou muitas vezes preocupamos no que está acontecendo ao nosso redor? Nós sabemos que nós não vamos poder resolver nada. Se nós não confiarmos no Senhor, deixar com que Deus nos leve para onde Ele quer, porque nós não somos nada realmente. E isso eu tenho buscado, que eu tenho realmente isso no meu coração a cada dia, realmente, de viver nessa dependência do Espírito Santo. E muitas vezes tem sido luto, tem sido difícil, porque abrir mão, muitas vezes, da tua vontade, teu desejo, muitas vezes é difícil. Mas é isso que Deus quer. Com que a gente viva realmente não na nossa dependência, mas na dependência dEle. De que nós venhamos viver o sonho de Deus, quando Deus dá algo para nós. Que nós venhamos realmente viver e buscar aquilo que está no coração dEle. E quando Deus realmente me mostrou essa, eu fiquei pensando, analisando realmente um pouco. Que não é por força de homens, mas é pelo poder do Espírito Santo. E eu vejo, eu sinto assim, que quando realmente eu comecei a ver, a entender, Deus falar comigo, né? Existe na igreja do Senhor muitos assim. Muitos estão realmente tentando resolver as coisas com as suas próprias forças. Muitos estão realmente sentados e vendo o que acontece e não se motivam e não tomam alguma iniciativa. Mas muitos estão sendo levados pelo Espírito Santo em muitas áreas. Estão sendo guiados, Deus realmente tem abençoado. E eu senti compartilhar isso. Qual tem sido realmente a nossa posição, em que realmente eu estou vivendo nisso? Nessa dependência realmente, eu com minhas próprias forças, ou eu estou realmente vendo o que está acontecendo e não estou realmente tomando nenhuma iniciativa, ou eu estou realmente me deixando ser levado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, em aquilo com que Ele quer que eu faça. Eu creio que Deus ele tem algo para todos nós. Mas basta a gente se dispor. Basta realmente eu sair da minha zona de conforto. Porque sair da zona de conforto é abrir mão de muita coisa, muitas vezes. É abrir mão e ser deixado levar pelo Senhor. Queridos, o que eu tinha era isso. Eu não vou me estender mais, porque o que eu sinto realmente em falar é sobre essa questão. Eu estou sentado no barranco, eu estou nadando contra a correnteza, ou eu estou me deixando ser levado pelo Espírito Santo. Eu acho que quando a gente é deixado levar pelo Senhor, a gente vai experimentar tanta coisa nova. E a gente vai experimentar tanta coisa que vai fluir na nossa vida. Mas quando eu fico confortável, eu não recebo nada, eu não faço nada. E quando eu vou nadando contra a correnteza, eu não vou a lugar nenhum também. Simplesmente eu vou me desgastar. E muitas vezes nós nos desgastamos por orgulho, né? Porque a gente não quer abrir mão de algo. A gente não quer deixar com que o Senhor muitas vezes resolva as nossas coisas. Ou muitas vezes queremos que o Senhor resolva as nossas coisas quando nós precisamos realmente. Daí vamos no socorro do Senhor, né? Mas e no nosso dia a dia? O que eu tinha isso, eu não vou me estender mais. Eu senti no coração de compartilhar até aqui. Eu sinto no coração de dizer que Deus disse para mim essa noite que Ele ia te usar. Que primeiro Ele falou contigo.
E depois ele ia te usar como ele usou Mardoqueu. E Mardoqueu soube da notícia e avisou a rainha Esther. E a rainha Esther não ficou acomodada e fez o que tinha que fazer. Então, Deus está te dando um recado através essa noite para nós, né? E também falou que muitos aqui se sentem como Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E se Pedro tivesse ficado acomodado? Pedro sentiu a graça do Senhor, se arrependeu e mudou de atitude. Graças à pregação de Pedro, através do Espírito Santo, aconteceu o Pentecostes. E muitos têm medo do que passaram de errado na vida, que fizeram de errado e ainda não entenderam a graça. E Deus perdoa e quer levantar todos nós aqui com uma tarefa diferente, mas em prol das almas para Ele.